Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje vamos falar de uma das armas mais polêmicas e importantes já desenvolvidas no Brasil, a Imbel IA-2. Esse fuzil é o sucessor direto do lendário FAL e foi projetado para modernizar o armamento das Forças Armadas Brasileiras. Mas será que ele realmente cumpriu esse papel? Vamos conhecer a fundo sua história, design e o impacto que teve dentro e fora do país. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Brasil enfrentava uma questão crítica. O FN-FAL, adotado desde a década de 1960, já estava ultrapassado. Embora fosse uma arma robusta, confiável e testada em combate, o FAL apresentava problemas significativos para a realidade moderna. Entre os pontos principais, o peso elevado. O FAL podia ultrapassar os 4,3 kg descarregado, tornando o manuseio cansativo para o soldado em longas operações. O calibre 7.62 por 51 mm NATO, extremamente poderoso, mas com recuo forte e munição pesada, o que limitava a quantidade de cartuchos transportados e dificultava o disparo em rajadas controladas. Ergonomia defasada. O projeto, concebido nos anos 50, já não acompanhava as necessidades do combate moderno, principalmente em ambientes urbanos. Ao mesmo tempo, a tendência mundial migrava para fuzis mais leves, compactos e em calibres intermediário, 5,56 por 45 mm NATO, oferecendo maior controle de tiro e maior capacidade de munição transportada. Nesse cenário, a Imbel, Indústria de Material Bélico do Brasil, começou a desenvolver um novo fuzil com dois objetivos. Primeiro, aderir ao padrão OTAN de armamento e munição, e segundo, modernizar as Forças Armadas, substituindo gradualmente o FAL e padronizando o armamento com um projétil nacional. O resultado dessa busca foi o IA-2, apresentado pela primeira vez em meados de 2008, oficialmente lançado em 2012. O projeto do IA-2 não foi algo feito do zero. Ele nasceu da tentativa de evoluir os modelos já produzidos pela Imbel, como o MD-97 e o MD-2, que eram versões nacionais do FAL adaptadas ao calibre 5,56. Apesar de funcionais, esses modelos ainda carregavam muito da herança do FAL, sem trazer um salto significativo em ergonomia e modularidade. O IA-2 foi pensado justamente para romper essa barreira, apresentando características modernas. Dois calibres, disponível tanto em 5,56 por 45 mm NATO, quanto em 7,62 por 51 mm NATO, para atender às necessidades diferentes do Exército e da Polícia. Design mais compacto, com coronha rebatível lateralmente, permitindo o uso em veículos e operações urbanas. Sistema de operação, mantém o sistema a gás e trancamento rotativo no calibre 5,56 por 45 mm NATO e um sistema de ferrolho basculante no calibre 7,62, herdado do FAL, mais modernizado para maior confiabilidade. Uso extensivo de polímeros. Empunhadura, guarda-mão e coronha passaram a ser produzidos em polímeros reforçados, reduzindo o peso e aumentando a resistência. Trilhos Picatinny. A arma veio equipada com trilhos para facilitar a instalação de miras ópticas, lanternas e outros acessórios, algo essencial para o combate moderno. Apesar dessas inovações, o IA-2 também recebeu críticas desde seu lançamento. Muitos militares alegaram que a ergonomia ainda era limitada quando comparada a fuzis estrangeiros como o M4 ou o FN-SCAR. Além disso, a adoção foi lenta. Até hoje, o FAL continua presente em grande parte do Exército, especialmente em unidades de reserva. A versão 5,56 do IA-2 utiliza carregadores padrão OTAN de 30 munições, enquanto a versão em 7,62 mantém carregadores de 20 cartuchos. Um ponto positivo é que o IA-2 buscou equilíbrio. O calibre 5,56 trouxe leveza e controle, ideal para combates urbanos, enquanto o 7,62 manteve o poder do impacto e alcance essencial para patrulhas em selvas e ambientes abertos. No entanto, muitos usuários relataram que a arma ainda apresenta certos problemas de aquecimento em rajadas longas e que a ergonomia não se comparava a modelos consagrados internacionalmente. A cadência de tiro é de aproximadamente 650 a 700 disparos por minuto,
semelhante a outros fuzis de assalto contemporâneos. Possui alcance efetivo de 300 a 400 metros no calibre 5.56 e de até 600 metros no calibre 7.62. Apesar de não ter o mesmo refinamento de armas como o Heckler & Koch 416 ou o SCAR, o IA-2 é considerado adequado para as necessidades brasileiras, oferecendo precisão satisfatória e robustez. O Imbel IA-2 foi oficialmente adotado em 2013, depois de um longo processo de desenvolvimento iniciado no início dos anos 2000. O Exército do Brasil foi o principal usuário, incorporando o IA-2 para substituir gradualmente o FAL, o M16A2, usado em menor escala, e as carabinas Colt. Algumas polícias militares e forças especiais também receberam lotes, especialmente nas versões carabina de 5.56, que são mais adequadas para combates em áreas urbanas. O Batalhão de Operações, Polícias Especiais, BOP, e grupos de elite testaram o fuzil, mas muitos ainda preferem plataformas já consagradas como o AR-15 e o Heckler & Koch 416, por serem mais leves e com maior compatibilidade internacional. O IA-2 teve uma tentativa de exportação, mas não conseguiu se firmar fora do Brasil. Concorrentes como o FN-SCAR, o Heckler & Koch 416 e o ZIG MCX dominaram o mercado global, deixando o IA-2 restrito basicamente ao uso nacional. Soldados e especialistas apontaram que, embora robusto, o IA-2 não trouxe avanços significativos em relação a outras armas já consagradas. Sua ergonomia, peso e acabamento foram criticados em comparação com rifles estrangeiros. Outro ponto questionado foi o custo elevado de produção, considerando que não trouxe um salto tecnológico tão grande frente a modelos mais modernos disponíveis no mercado. Em treinamentos e missões reais, o IA-2 se mostrou confiável e resistente. Sua maior virtude é a capacidade de suportar condições difíceis, lama, chuva, calor intenso, sem falhas graves. Em operações Complexo do Alemão e Maré, no Rio de Janeiro, unidades policiais utilizaram o IA-2 em confronto direto, confirmando sua eficiência em combate urbano. Para entender melhor o papel do IA-2, é preciso compará-lo com outros fuzis de assalto modernos que ocupam o mesmo espaço no mercado internacional. O FN-SCAR, desenvolvido para as Forças Especiais dos Estados Unidos, é considerado um dos fuzis mais modernos do mundo. Diferente do IA-2, ele foi projetado desde o zero, com foco em modularidade. Pode trocar canos, calibres e configurações rapidamente. O IA-2 é mais simples e barato, mas menos versátil. O SCAR domina em ergonomia, acessórios e desempenho em missões de elite. Heckler & Koch 416 é famoso por ser o rifle escolhido pelas Forças Especiais de Elite dos Estados Unidos. Foi a arma usada para eliminar Osama Bin Laden. Usa um sistema de pistão semelhante ao IA-2, mas com um refinamento muito superior, garantindo confiabilidade sem perder a precisão típica da plataforma AR-15. Em ergonomia, o Heckler & Koch 416 é claramente superior, mais leve, fácil de personalizar e com recuo mais suave. O IA-2 ganha apenas em resistência bruta em condições extremas, já que foi pensado para cenários tropicais e de baixa manutenção. O AK-103, versão moderna do lendário AK-47, é um rival natural. Ambos privilegiam robustez e simplicidade. O AK-103 tem a vantagem de uma plataforma mundialmente testada e aceita, enquanto o IA-2 ficou restrito ao Brasil. O IA-2 oferece maior precisão no calibre 5.56, mas perde em durabilidade histórica e confiabilidade extrema quando comparado ao legado do Kalashnikov. O M16/M4 é o padrão de muitos exércitos da OTAN. O IA-2 é mais pesado, menos ergonômico e com menos opções de personalização. Em compensação, é mais confiável em ambientes hostis, onde a manutenção é difícil. O IA-2 não chega ao nível dos rifles mais modernos em modularidade, leveza e ergonomia, mas cumpre seu papel como um fuzil de baixo custo e alta resistência. Ele se encaixa mais como um fuzil de linha para grandes exércitos e não como um armamento de elite para operações especiais internacionais.
O Imbel IA-2 representa mais do que apenas um fuzil de combate. Ele é o resultado de décadas de experiência brasileira na produção de armamentos, unindo tradição e modernização em um único projeto. Apesar de não ser tão conhecido internacionalmente quanto fuzis como o M4, AK ou SCAR, o IA-2 cumpre um papel essencial no contexto militar brasileiro. Ele substituiu pouco a pouco o lendário FAL, modernizando o armamento do Exército e trazendo flexibilidades necessárias para as diferentes missões que as Forças Armadas e policiais enfrentam em território nacional. O fuzil também demonstra algo importante: o Brasil tem competência para desenvolver seus próprios armamentos, sem depender totalmente de importações. Isso garante soberania militar e fortalece a indústria nacional. Quando comparado a outros fuzis contemporâneos, o IA-2 pode não ser o mais avançado em termos de acessórios ou inovação tecnológica, porém ele cumpre o que promete: confiabilidade, robustez e adaptação às necessidades brasileiras. No fim, o IA-2 é um exemplo de como a evolução de um armamento pode refletir a própria história de um país. Ele é o elo entre o passado glorioso do FAL e os desafios modernos de um exército que precisa se atualizar constantemente. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, e até o próximo vídeo.